Edgar, meu filho, vamos fazer então, né, a leitura deste livro, né, muito belo, muito, como é que nós podemos dizer, muito apropriado para o dia de hoje, né? Os melhores contos de Natal, né? Então, nós temos aqui esse livro que a gente pesquisando, né, a gente observando de onde veio, né, o círculo do livro, né, nós vamos observar de onde é que ele veio, para onde é que ele foi. Vejamos se... Deixa eu colocar aqui, girar aqui a posição da tela, vê, meu filho? Pronto. Melhorou, meu filho? Melhorou? Oi. Pronto. Enfim, é este daqui. Então, os melhores contos de Natal. Então, nós vamos ter aqui, realmente é do círculo do livro. E o primeiro aqui é O Natal de um Ladrão. E o autor é o A.T. Keeler, ou Quiller Couch. Bem, vamos lá. Esse é um breve resumo do autor, né? Quem foi esse autor? Tá aqui o texto realmente dele em si. Deixa eu só conferir mesmo se a live tá aqui realmente no YouTube, só para ter certeza, né? Porque vai que não tá, e aí coisa, né? Vejamos aqui. Tá certo, tudo bem. Então... Mamãe, qualquer comentário que a senhora quiser fazer, viu? Pode fazer aí. Obrigada. Esperava que aquele negócio rendesse muito, pois o Sr. Félix, o velho solteirão, em cuja casa acabava de me introduzir, passa por ter consagrado 30 anos a adornar de boas coisas o seu gabinete. Qualquer nababo ou milionário pode dar-se ao luxo de colecionar, mas o Sr. Félix, pessoa de modesta fortuna, devia ter feito uma escolha cuidadosa. Só devia ter comprado coisas de valor. E todas elas estavam dispostas dentro de lindas e pequenas vitrinas, com as respectivas etiquetas, e defendidas por fechaduras que eu poderia ter aberto com um alfinete de cabelo. Pessoal que está chegando, nós estamos fazendo leitura dos contos, né, do livro Os Melhores Contos de Natal. A vitrina superior continha amuletos, mas disso eu nada entendo. A segunda, 20 ou 30 camafeus, sobre os quais eu projetava a luz da minha lanterna. Examinei 5 ou 6 deles, antes de os meter na maleta. Reconheci Europa e o touro, Ganimedes e a águia, a Gavé,
levando a cabeça de Penteu. Ícaro, com as suas asas partidas, caindo de cabeça para o mar, aí representado por uma linha ondulada. Todas essas joias eram de um valor inestimável. Na terceira vitrina havia uma esmeralda desmontada, digna de um resgate real. Um broche com 2 ametistas e um colar de pérolas negras. Tudo isso me demonstrava claramente que eu tinha de me haver com um artista que não amontoava coisas ao acaso na sua coleção. Que pena, pensava eu, ver-me na necessidade de dar um desgosto a um homem tão inteligente. A quarta vitrina era reservada às miniaturas, quase todas orladas de diamantes. A quinta guardava as tabaqueiras de ouro, que ostentavam monogramas reais, tabaqueiras de concha de tartaruga e ouro, tabaqueiras de esmalte azul, incrustadas de diamantes. 2 destas, ao caírem juntas na maleta, chocaram-se. Esse ligeiro ruído fez-me estremecer e detive-me um momento a olhar para trás. A janela continuava aberta, tal como eu a tinha deixado. Fora, na noite calma e gelada, a neve nos telhados brilhantes brilhava a luz clara do luar. Mas, embora não houvesse vento, a corrente de ar que entrava pela janela aberta havia avivado uma pequena chama na lareira, onde 3 minutos antes mal se via luzir o carvão. No andar de baixo, em algum salão afastado, os violinos tocavam uma valsa e um violoncelo marcava o compasso, pois o Sr. Félix dava uma festa de Natal. Não perdi muito tempo escutando e observando o local. Comecei o trabalho e peguei outra tabaqueira. No momento em que esta caía na maleta, a música ressoou um pouquinho mais forte. Uma das portas se abriu e um homenzinho rechonchudo de casaca apareceu no umbral. "Ah!", exclamou com um ligeiro estremecimento de surpresa. Não, meu amigo. O senhor enganou-se de sala." Sem me dar tempo de poder dominar os nervos, dirigia-se à janela, fechando-a. "O melhor que o senhor tem a fazer é não se mexer", disse. "Poderemos conversar." Há criados na escadaria. E se o senhor tentasse sair por onde entrou, encontraria 3 policiais que mandei vir para assegurar a ordem à entrada. Mas, agora que meus convidados já entraram, devem estar precisamente aqui embaixo de nós. E tenho um apito para chamá-los. Tenho também um revólver. Num abrir e fechar de olhos, tinha ido a um armário e pegara um revólver. "E está carregado", acrescentou, sempre com a mesma voz, fria e indiferente, na qual, passada a primeira exclamação de surpresa, eu não tinha podido distinguir nenhum sinal de espanto. "Pois bem, falemos", disse eu. Ele avançou para a lareira, mas deteve-se a ouvir a minha voz, e voltando-se vivamente, dir-se-ia que é um perfeito cavalheiro. Pousou o revólver sobre a chaminé, tirou de um cesto um pedaço de papel, chegou ao fogo e julgou do seu dever acender as luzes de um antigo candelabro que adornava a parte superior da lareira.
Havia ali 5 velas, e ele acendeu-as todas. Até então, não tínhamos tido outra luz, senão a claridade bem distante que vinha do corredor. Mas à luz daquelas velas, pude ver que o meu interlocutor era um velho de cara raspada, cabelos brancos, muito bem vestido, como a princípio só o vira de perfil. As enormes dimensões de seu nariz tinham-me surpreendido. Porém, agora verificava que a sua cabeça era suficientemente forte para manter as proporções e tirar-lhe todo o aspecto de caricatura. Os seus ombros largos eram um suporte digno daquela volumosa cabaça. E enquanto ele se mantinha encostado à chaminé, pude ver que, apesar do peito arqueado e do busto de atleta, não era isento de certa delicadeza de atrativos, quase femininos. Naquela atitude, fez-me pensar num matador que eu vira diante de um touro numa praça de Sevilha. Atrás dele, a luz da lareira desenhava claramente o contorno das suas pernas nervosas. Tinha no braço esquerdo um sobretudo e na mão uma cartola de mola, fechada, apoiada contra o peito. Ao cerrar a janela e ao pegar no revólver, bem como ao acender as velas, só se servira da mão direita. "Será o senhor um cavalheiro?" tornou a perguntar. "Sim. E então?" respondi-lhe nervosamente. "O senhor é certamente daqueles que associam o cavalheirismo à moralidade." "Até certo ponto", disse. "Além disso, todo mundo pensa assim." "Seja como for, não tenho pretensões ao título de gentleman", respondi. "Mas o senhor se engana se julga que não recebi nenhuma educação. Fui aluno de Oxford, embora não tenha obtido todos os graus." "Ah", disse inclinando a cabeça. "E foram as cartas que, de maneira alguma", repliquei vivamente. "Reconheço que as aparências são contra mim, mas as cartas nunca me atraíram. Na realidade, o que me levou a perder foi um cavalo." Ele fez um gesto de assentimento. "De maneira que o senhor", retorquiu ele, "embora não tenha a pretensão de ser um gentleman, reconhece também que há certa relação entre a educação e a conduta da vida." "Ah, Oxford. Se não me engano, os estudantes estão neste momento no grande vestíbulo, celebrando o Natal, escutando o Glória de Pergolesi." "Essa recordação me é penosa", disse eu. "Pode acreditar, quer isso lhe seja agradável ou não." "E, além de tudo, o senhor é um sentimental", exclamou o Sr. Félix, cujos olhos brilhavam. "Ótimo. Tenho uma tarefa para o senhor, mas disso falaremos depois. Deixe-me apenas dizer-lhe que me apareceu aqui, como que caído do céu, bem na hora, vejo que até agora tenho dado." A leitura são os melhores contos de Natal. "Tenho dado demasiada importância à minha coleção, visto que há outros que a cobiçam mais do que eu. Por exemplo, essa tabaqueira que o senhor tem aí na mão. Em determinado momento da sua história, valia por si só cerca de 200 milhões. Comecei a pensar que tinha de me haver com um louco. Ou melhor ainda, corrigiu. Os 200 milhões representavam o valor de uma pitada do rapé que ela continha. Abra-a com cuidado, peço-lhe, e nela verá autêntico tabaco de cheirar, que ateou uma guerra entre a França e a Áustria. Como diz Virgílio,
Sim. Agora, pessoal, eu vou ter que trabalhar o meu latim. Si motus animorum atque ec certamina tanta pulveris exigui jacto. Sim, mas no meu exemplo, verá que a pitada do tabaco foi realmente a causa. Ora, ouça, senhor, o embaixador da Áustria recusou-se numa tarde fatal a cheirar o conteúdo dessa tabaqueira. E ouso afirmar que 3 semanas depois ele teria dado milhões para ter a honra de introduzir nela a ponta dos dedos. Repare que na coroa imperial que a ornamenta e que, rodeada de abelhas, dir-se-ia estar aí para ilustrar a advertência de Virgílio. Comprei esse objeto pela módica quantia de 6 ducados, mas o seu valor aumentará, atingindo provavelmente uma dezena de milhares de francos na altura da minha morte. E esses 10.000 francos servirão de certa maneira para o meu monumento. O seu monumento teve um novo gesto de assentimento. A seu tempo, me ouvirá falar disso, pois vejo que sabe escutar. O Senhor tem qualidades, e mesmo mais do que as julga. Quanto a mim, sou um sentimental como o Senhor, por isso nunca quis casar-me. Mas agora não disponho do tempo necessário para expor os meus pontos de vista, pois, segundo ouço, parece que o baile está no fim e os meus convidados vão impacientar-se. Gente, ó, comentário meu. O cara que dizer por isso que nunca quis se casar, rapaz, isso aqui é uma desculpa esfarrapada, viu? Isso aqui ele só tá lavando as mãos da obrigação dele, tá dentro do armário. Calou-se, aproximou-se de mim e agarrou-me vigorosamente pela gola do casaco. Esse movimento, que por nada eu esperava, fez-me cambalear. Retrocedi um passo, fechando instintivamente os punhos, mas percebi que a sua mão se afrouxara, sentindo logo a seguir uma série de pequeninos toques no pescoço, como se o Sr. Félix estivesse entretido a tocar piano sobre a minha nuca. Eita, que negócio suspeito! Ouvia-o rir-se e antes que pudesse adivinhar o que se passava, ele afastou-se tendo na mão um coelho branco. Ai, pai, agora ele virou mágico, foi? Um velho truque, não é verdade? É tão simples. Abriu a cartola, meteu dentro o coelho, tornou a meter a mão e de lá tirou 2 coelhos brancos. Tudo isso vai divertir os meus jovens convidados. Estudei muito prestidigitação nos meus momentos de ócio. Pôs os coelhos no chão e dirigiu-se de novo para o armário. O Senhor é exatamente a pessoa que me fazia falta, disse. E vou lhe dar a oportunidade de ganhar a sua ceia. Abriu o armário e tirou uma grande capa vermelha, guarnecida de arminho. Eu mesmo pensava em vesti-la, disse, mostrando-me. Mas deteve-se ao ver que o meu rosto tomava uma expressão lastimosa e desatou a rir, de uma maneira que me deu vontade de lhe atirar as mãos ao pescoço. Meu caro senhor, exclamou, compreendo perfeitamente. Pura associação de ideias com o Supremo Tribunal, não é assim? Pura analogia fortuita, pois isto não é toga de juiz, mas muito simplesmente o traje do Papai Noel. E aqui tem agora a sua cabeleira encimada pela sagrada coroa, e também a barba enorme, maravilhosamente orvalhada de prata.
Fez brilhar todos esses objetos à luz da lua que entrava pela janela, voltando-se depois para mim. Pessoal, agora meia-noite, né? Natal. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. O Y-Not Blocks. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, né? É nozes. Vista depressa, ordenou. E aqui tem também as botas. Tirou do armário um par de botas em que tinha cuidadosamente colado pedaços de algodão para simular a neve. Felizmente são bastante altas, disse de outra forma, como o traje é demasiadamente curto para o senhor. As pernas lhe ficariam à mostra. Recuou um passo para apreciar se tudo aquilo me assentava bem. Há castigos e castigos, disse eu, e espero que qualquer que seja a sua intenção, leve em conta este de me vestir de Pierrot. Se fosse no português normal, né, eu ia falar Pierrot, mas aí como talvez seja francês, deve ser Pierrot. Garanto-lhe que vai interessar-se pelo seu papel dentro em pouco, respondeu ele esfregando as mãos. Depois refletiu um minuto. Papai Noel devia descer pela chaminé, prosseguiu olhando para a lareira. Estaria mais de acordo com a tradição. Esta chaminé comunica-se com a de baixo, e creio que o senhor não é gordo demais que não possa passar. Meu Deus, vai dar errado. Que não possa passar por ela. Ai, meu Deus. Tá chamando o homem de mago que não é gordo? Perdão. Ai, vai dar errado. Né? Que não possa passar por ela. Mas não tenho certeza se o meu mordomo a mandou limpar recentemente. Evitar-lhe-ei, pois, a chaminé. Nos salões a música deixara de tocar. O senhor Félix pegou seus coelhos, tornou a metê-los na cartola, que fechou com um movimento rápido e seco, e pum, os coelhos eclipsaram-se. Desculpe-me, falou ele, né? Desculpe-me, disse eu, enquanto ele me acompanhava até a porta. Mas essas várias coisas eu tinha metido aí na maleta. Sim, é bom levá-las, pois pode ser que tenhamos de distribuir lá embaixo alguns presentes. Saímos do gabinete e chegamos a uma galeria que dominava um grande hall, todo ele iluminado e decorado de musgo e balões venezianos. Um grande lustre fazia rebrilhar os seus inúmeros prismas, e ao pé da escadaria estavam 2 criados com bandejas cobertas de doces e pastéis. Eram criados muito bem educados, pois, ao me verem vestido naquela maneira, não manifestaram a menor surpresa. Ele estava vestido de Papai Noel, né? Um deles, ao avistar-nos, pousou a bandeja e abriu-nos a porta, que se encontrava à direita da escadaria. Vi-me então à entrada de uma ampla sala, deslumbrante de luz, no fundo da qual se descobria o pano de boca de um pequeno teatro. Disse que a velocidade da luz é maior do que a do som. Não estou muito certo disso, pois seria capaz de jurar que ouvi o ruído alegre de 1000 vozes infantis,
que enchiam a sala, antes de me sentir deslumbrado pela luz ofuscante que nela havia. A sala regurgitava de crianças. Havia lá centenas delas, algumas quase sem força para dançar. Será que é por fome? Será? Tinham se atirado para cima dos bancos, dispostos por toda a volta da sala. Mas a maior parte... é no hospital. Mas a maior parte estava estendida em macas ou apoiada em muletas. Outras tinham as mãos cruzadas sobre o peito e eram cegas. Poxa, gente, coitadas. Não tenho a pretensão de gostar de crianças, mas quando descobri que quase todas as que se encontravam na casa do Sr. Félix eram aleijadas, enfermas ou cegas, então senti no fundo do meu velho coração uma piedade imensa. Eu também não gosto muito de criança, mas aparentemente a casa desse senhor era tipo um orfanato privado, né? Em todo caso, foram os olhos cegos os únicos que me pareceram misericordiosos, quando o Sr. Félix convidou o Papai Noel a segui-lo até o palco do pequeno teatro, por entre a dupla fileira das crianças. Ho, 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 ho! Foi o primeiro grito que elas soltaram no momento em que apareci à porta. E eu ouvi esse ho espalhar-se e multiplicar-se sem cessar, enquanto atravessava a sala, cujo chão encerado refletia os meus passos como um espelho. Sempre precedido pelo Sr. Félix, subi ao palco por um pequeno corredor, todo enfeitado de bandeiras. O meu companheiro, com um sinal da sua claque, deu ordem à orquestra para começar a bem conhecida marcha, A Fine Old English Gentleman, anunciando a minha chegada, ou, se preferirem, a de Papai Noel. Depois daquele trecho de música, avançou até o proscênio e apresentou-me. Explicou que tinha me encontrado vagueando pelas dependências da casa, ocupado a esvaziar gavetas à procura de presentes para dar aos seus pequenos convidados. 5 ou 6 vezes se interrompeu para passar as mãos pela minha barba e retirar de lá bombons e pirilampos que atirava para o meio da assembleia. A princípio, as crianças mostravam-se espantadas e admiravam-se de que o dono da casa não se importasse de sujar assim tão belo e luzídio pavimento. Mas logo que uma garotinha mais ousada debruçou-se, apanhou um pirilampo e gritou, delicada, que efetivamente era um pirilampo verdadeiro. Aquilo foi o sinal para uma barafunda indescritível. O Sr. Félix continuava a falar, aparentando não perceber nada, mas a sua mão, cada vez mais ágil, passava e repassava pela minha barba, e os pirilampos choviam em torrentes sobre a sala. Vi vários pequenos apanhá-los para levá-los aos seus irmãozinhos ou irmãzinhas cegas, pondo-lhes às vezes nas mãos para que verificassem que eram pirilampos autênticos. Gente, se eram crianças cegas, será que já nasceram cegas? Ou é por causa de doenças, ou porque não tinha óculos oftalmologista naquela época, né? Curioso. Também naquela época, né? Século XIX, não tinha tanta saúde assim, né? O Sr. Félix percebeu isso e a catadupa das suas palavras cessou. De repente, como se fosse interrompida mecanicamente. Sou um sentimental, disse para mim. Mas ninguém o ouviu,
pois naquele momento os pirilampos saltitavam por toda parte e as crianças soltavam gritos de alegria. O tumulto tinha atingido o auge, mas o Sr. Félix atraiu de novo a atenção geral, agarrando-me pelo pescoço, como fizera momentos antes no gabinete, e, ô prodígio, tirou de lá 2 coelhos brancos. Atirou-os para dentro de uma cartola que tinha aberto, com um movimento do polegar. Um segundo mais tarde, soprando-lhe em cima o chapéu, tornava a se fechar. E os 2 coelhos tinham-se evaporado. Tornou a abrir a cartola com um gesto de assombro e, franzindo as sobrancelhas, tirou de dentro... Será se tirou muitos coelhos, hein? Muitas fitas de várias cores, vermelhas, brancas, verdes, azuis, amarelas, nas quais havia baralhos amarrados. E enquanto as fitas iam saindo do chapéu, o Sr. Félix atirava ao ar as cartas, que depois de formar um fole debaixo do lustre, tornavam a cair juntas. Isso é para o senhor, disse-me, exibindo uma enorme couve, que saía da cartola presa à ponta das fitas. Arremessou tudo aquilo para o centro da sala e, agarrando a minha maleta, meteu-a debaixo da capa, para logo tornar a apresentá-la, transbordando de bonecos, trombones, trombetas, árvores de Natal e caixas de soldado, etc. Agora é a vez do Papai Noel, gritou com toda a força. Deixem passar o Papai Noel. A febre da festa tinha se apoderado de mim e, descendo do palco, pus-me a distribuir o conteúdo da maleta à direita e à esquerda. Esgotei-a antes de ter percorrido a terça parte da sala, pois distribuía com ambas as mãos. E quando uma criança cega se punha a apalpar um brinquedo ou o deixava cair, eu dava-lhe outro, até que o seu sorriso me satisfizesse completamente. Os brinquedos abandonados ficavam no lugar onde tinham caído. Eu estava entusiasmado, mas estremecia cada vez que, mexendo dentro da maleta, os meus dedos roçavam pelos objetos de ouro e de prata que se encontravam no fundo. Em breve percebi que já não tinham mais brinquedos e que pelo menos 2/3 das crianças ainda não tinham recebido nada, ou seja, mais da metade, né? Voltei para apanhar os objetos que não tinham agradado às crianças cegas, e ao fazê-lo tive medo que elas percebessem a coisa. Mas vi a tempo que o Sr. Félix, sempre de pé sobre o palco, me fazia um sinal, e como num sonho voltei. Perfeitamente, disse-me ele, enchendo de novo a maleta. Recomecei a minha distribuição. Por 3 vezes esvaziei-a. Quando não era preciso para encher todas aquelas mãozinhas trêmulas de desejo e de alegria. Mas consegui e voltei a fim de receber novas instruções. Enquanto o Sr. Félix tinha saído do palco e fazia sinal aos músicos, que começaram a tocar um belo trecho de música, o pano desceu e, um segundo depois, tornou a subir, deixando ver um cenário que representava uma rua coberta de neve e ladeada de lojas, com vitrinas magníficas e deslumbrantes. Então, enquanto os músicos executavam uma marcha alegre, Arlequim entrou em cena com Columbina, pegou-a por um braço e, com um gesto rápido, fê-la rodopiar até a janela de um barbeiro. Ele mesmo, logo a seguir, entrou de um salto na de um vendedor de peixe. O palhaço apareceu então, pisando com medo,
como se caminhasse sobre um chão escorregadio. Pantaleão seguia-o, apoiando a sua bengala. No momento em que à esquina da rua apareciam 2 policiais vestidos de salsichas, o palhaço puxou as orelhas do Pantaleão. Pantaleão esbofeteou os policiais e todos, um atrás do outro, desapareceram dentro da loja do peixeiro. O palhaço foi o primeiro a sair, com um grande bacalhau roubado do comerciante. Entregou-o a Pantaleão, que vinha logo atrás, enquanto os policiais perseguiam a ambos. Mas o peixeiro, o último a sair, começou a correr atrás do palhaço, que, tendo voltado a passar diante da vitrina, se apoderara de um barril de arenques, que enfiou cabeça abaixo no infeliz comerciante. Este se desembaraçou como pôde, enquanto todas as personagens atiravam umas nas outras os arenques espalhados pelo chão. As crianças torciam-se, literalmente de riso. Ah, que engraçada era aquela pantomima! Foi ela que, segundo o uso, fechou o serão. E realmente, depois de uma pantomima, que melhor pôde fazer uma criança, senão ir deitar-se e sonhar um lindo sonho? Sobretudo se tem os braços carregados de brinquedos. O Márcio Marabese, salve! Os melhores contos de Natal estamos lendo. 5 minutos depois de o pano ter descido, eu me encontrava no hall, ao lado do Sr. Félix, que se despedia dos convidados. Na rua, os carros estavam à espera. Guardas e criados punham os abrigos nos menores, tão ébrios de felicidade que nem pensavam em agradecer ao dono da casa. E as portinholas fechavam-se e os veículos desapareciam nas sombras da noite. Quando o último convidado foi embora, o Sr. Félix voltou-se para mim. A festa terminou, disse, quando eu já não viver, segundo a minha vontade. Ela se repetirá todos os anos no Hospital de Crianças Deficientes. Está tudo previsto no meu testamento. E esse será o tal monumento de que parece já lhe falei. Mas durante alguns anos ainda, espero que a festa possa ser celebrada aqui. Mas ouça. Tire esse manto e essa cabeleira e vá em paz. Gostaria de falar com o Senhor um pouco mais, mas estou um tanto cansado, como pode imaginar. Vá embora, pois. Vá em paz. Fazendo um sinal ao criado para que se retirasse, Acompanhou-me até o último degrau da escadaria. E ali, com os pés na neve, apertou-me a mão. E enquanto eu me afastava, fez-me alguns gestos de despedida. Tinha chegado ao extremo da rua e já havia posto o pé na ponte, quando de repente me lembrei com um grande estremecimento de que as joias roubadas deviam encontrar-se ainda no fundo da maleta. Parei, encostei-me ao parapeito e abria. Meti a mão e tirei um arenque. As joias tinham se convertido em arenques. Tirei-o um a um e fui jogando-os na água negra, que corria 7 metros abaixo. Não,
Não havia ali objetos de valor. Mas em todo caso, no momento em que pegava o último arenque, passeando os meus dedos pelo fundo, senti um objeto duro. Era um anel ornado com uma turquesa. Turquesa é uma pedra que celebra 18 anos de casamento, né? As bodas de turquesa. Durante alguns minutos fiquei examinando a luz de um lampião. Meti-o no bolso e logo tornei a pegá-lo para observá-lo de novo. Por fim, decidi-me e voltei para trás, refazendo todo o caminho até a moradia do Sr. Félix. Ele ainda se encontrava no mesmo lugar, sobre o último degrau da escadaria, junto à borda do passeio, e acima, como uma estátua, o criado aguardava que o patrão se dispusesse a entrar. Perdoe-me, senhor, comecei eu tirando do bolso o anel. Deixe-o na maleta de propósito. Deixei-o na maleta de propósito, disse com a voz suave o Sr. Félix. Ofereço-lhe o anel em paga dos seus bons serviços. Comprei-o por 200 francos e creio que vale um pouco mais. Todavia, se o senhor prefere dinheiro, o que é natural na sua situação, tome lá. Aqui tem os 200 francos. E repito-lhe novamente, vá em paz. Então, né, esse foi o conto, né, do Um Ladrão, né? O Natal de um Ladrão, do autor A.T. Keeler ou Quiller Couch. Muito bom, né? Curto, então foi o quê? Menos de 18 páginas, né? 17 páginas, curto de se ler. Demorou, né, 40 minutos para fazer a leitura pausada, né? Lendo para vocês em voz alta, porque se fosse ler mentalmente seria mais rápido. E triste, né? O que nós estamos lendo são esse livro aqui, Os Melhores Contos de Natal, né? Esse daqui, que é da época do Círculo do Livro. E o cara foi roubar, né, a casa do homem, e o homem mandou ele se vestir de Papai Noel e dar presentes, né? Um homem podre de rico dá presentes para as crianças que tinha na casa dele, que eram tudo crianças aleijadas, né? Crianças deficientes. E que ele, no testamento dele, ele ia criar um hospital para crianças deficientes. Muito belo, muito bom. É o Márcio Marabese. Salve de novo. Pois é, para vocês verem, né, como esse livro é muito bom. O próximo conto seria Como o Papai Noel Chegou a Simpsons Bar, de Bret Hartley. Vamos olhar os títulos dos outros contos, né? Aí o próximo conto é um dos mais famosos, né? É Cântico de Natal, do Charles Dickens, bem famoso. Se eu não me engano, eu acho que ele é inglês. Eu acho que não é americano, não. Acho que ele é inglês. Próximo, são contos bem curtinhos, viu? Próximo conto, esse daqui é mais demoradozinho, bem mais extenso. Tá aqui. A Estrela de Belém, da Elizabeth Gould. Então, para você ver, né, é uma escritora, né, mulher, sendo reconhecida aqui, né, então não é só os homens que tinham essa soberania. Outro, A Lenda da Casa número 15, da Ida Forst, provavelmente alemã ou austríaca ou germânica ali daquela região. Próximo é esse bem daqui. Natal na Terra das Neves,
do Jack London. Provavelmente em inglês também, né? Próximo. Uma Lenda de Natal, que é do Władysław Raymond. E eu acho que ainda tem mais um. Acho que tem mais dois. Missa do Galo. Missa do Galo do Machado de Assis, né? Olha aí, coisa boa. É um autor brasileiro. Missa do Galo de Machado de Assis, né? Eu acho que ainda tem mais um conto perdidozinho aqui. A Missa do Galo é bem curtinha, na verdade. E o último conto, A Volta dos Magos, de Manuel Komhoff. E talvez ainda tenha mais um conto aqui. Quer ver? Tem. Sabia que tinha, ó. Sonho de uma Noite de Natal. Qual o nome do autor? Maxim Gorky. Me lembra, né? Tipo, aquele livro, né? Do William Shakespeare. Sonhos de uma Noite de Verão. Aqui no caso, Sonho de uma Noite de Natal. E eu acho que esse é o último conto. Não, ainda tem mais um, ó. Natal no Rancho, do O. Henry, ou o Henry. Natal no Rancho. Né? Seria o Natal no Texas. Então, esse é o literal... Ah, ainda tem mais um continho final. E o Mark Twain, do Robert Louis Stevenson. Eu já li, né, todos esses contos aqui, então, realmente, muito, muito, muito bons. Então, tá aqui o sumário, né? O índice. O Natal de um Ladrão. E todos aqui. Ah, e ainda tem o pároco. Ah, é o pároco. Os Tamanquinhos de Natal, também, do Guy de Maupassant. A Consoada do Quaker. E é isto, né? Então, feito nessa primeira leitura aqui, os próximos, né, que leremos das próximas vezes, né, estarão aqui de forma posterior, ok? É isto, obrigada. Os melhores contos de Natal. Feliz Natal!